Ah, vai passando o tempo, já tá chegando a hora de fazer aquele upgrade. Será que já tá chegando a hora de fazer aquele upgrade? Você comprou a RTX 3060 faz quanto tempo? Será que já tá na hora de você comprar uma sucessora dela? Será que você tem que comprar uma RTX 5060? E pra você que tá comprando uma placa nova, aí você viu a 3060 baratinha, a série 60, RTX e tal, e aí você viu uma RTX 5060... A 3060 tem 12 GB de VRAM, a 5060 tem 8, mas peraí, essa daqui tem uma interface de memória maior do que essa daqui, mas essa daqui tem memórias mais rápidas, mas ela tem uma interface de memória menor. Isso aqui é PCI Express X16, essa aqui é PCI Express X8, e agora, você vai comprar uma placa de vídeo mais antiga, mas com alguns números maiores, ou você vai comprar uma placa mais moderna, mas com alguns números maiores, outros menores? Eu sei, ficou um pouco confuso, né, mas pra te ajudar, eu comparei aqui a RTX 3060 com a RTX 5060 pra descobrir se compensa fazer esse upgrade ou se você que está querendo montar um PC vale investir mais numa RTX 5060 mais moderna com 8 GB ou de repente numa RTX 3060 com 12 GB. Curioso, né? A placa da mesma linha, mas com diferenças tão importantes. Olha, vai sair bastante coisa interessante aqui, porque o resultado não é exatamente o que você deve estar esperando. E não, você não entendeu errado, é claro que a 5060 ainda é uma placa da série 60, mesmo ela sendo uma placa mais moderna e tendo menos memória do que uma RTX 3060. Pois é, a gente falou de 2021 para 2025 continua diminuindo a quantidade de VRAM, não dá pra entender. Eu falo continua porque essa daqui é a RTX 3060 de 12 GB, mas tem a RTX 3060 de 8 GB, que eu talvez não consideraria ela para comprar, mas ela existiu. E se você comparar a RTX 3060 de 8 GB com a 5060 de 8 GB, a diferença vai ser bem grande. E aí, até que faz um pouco de sentido, né? Você fala, pô, mas a Nvidia continuou nessa sequência de... Não muito. A RTX 3060, ela não é a antecessora direta da RTX 5060. Antes veio, obviamente, a RTX 4060. Mas o que é curioso nesse caso da RTX 5060 com a 3060? Primeiro que, se você montou o PC lá em 2021 tal, provavelmente você pode estar pensando em fazer upgrade. A 3060, ela ainda consegue dar um caldo, como vocês vão ver, mas tem alguns jogos que ela já não dá conta e tem algumas tecnologias na série RTX 50 que podem te interessar. E aí, de repente, você está pensando naquela lógica de continuar sempre na mesma faixa de performance, porém ir trabalhando com as atualizações. Ah, pula uma geração e tal. Muita gente acabou pulando o upgrade da série 30 para a série 40 porque realmente não fazia sentido. A adição que teve da 3060 para 4060 basicamente foi o Frame Generation. Teve, obviamente, também o encoder AV1 que apareceu ali na série RTX 40, enquanto que na RTX 30 só tem o decoder AV1, mas também é um caso muito específico. Para a grande maioria das pessoas não fazia sentido nenhum trocar uma 3060 por uma 4060. Então eu entendo que muita gente vai acabar procurando aqui para saber se agora vale a pena. Será que já vale a pena fazer upgrade da série 30 para a série 50, pular uma geração? Bom, como eu falei para vocês, é um pouco confuso. Obviamente a gente tem um distanciamento grande em relação às gerações aqui, a gente pulou, né, uma geração, não tem a série 40, foi direto para a série 50. E o que acontece é que mudou muita coisa lá, o posicionamento da Nvidia principalmente. 12 GB de VRAM você só vai encontrar numa RTX 5070. E claro, se você quiser 16 GB, você vai ter que pegar uma RTX 5060 Ti. Com a RTX 5060 só tem 8 GB, que é a mesma quantidade de memória de uma RTX 5050 ou de uma 5060 Ti de 8 GB. É um pouco confuso para quem está acostumado com uma RTX 3060 de 12 GB, mas as coisas mudaram. A vantagem é que você tem memórias mais rápidas, você tem memórias GDDR7 na RTX 5060. Mas faz diferença mais VRAM com uma velocidade e uma tecnologia inferior ou menos memória com uma tecnologia mais atual e com mais velocidade? Mas não para por aí, porque a RTX 3060 ela é 12 GB 192 bits, enquanto que a RTX 5060 é 8 GB 128 bits. E tem mais, a RTX 3060 ela é PCI Express 4.0 X16, enquanto que a RTX 5060 é PCI Express 5.0 X8. O que quer dizer esse tanto de números? Bom, na prática é o seguinte, se você tiver uma placa-mãe PCI Express 4.0, as duas vão funcionar iguais, apesar de a
gente ter aqui menos lanes, ela é compatível com o PCI Express 4.0 x16. Ela só é uma geração mais nova de PCI Express, onde você pode trabalhar numa relação com apenas 8 lanes. Já a RTX 3060 é PCI Express 4.0 x16. Ela ainda é compatível com o PCI Express 5.0 também, então se tiver uma placa-mãe 5.0 vai funcionar. Só que o detalhe é o seguinte, se você for para PCI Express 3.0, a limitação, né, na largura de banda vai ser maior. No fim do dia, acaba sendo ruim igual, porque se você tiver limitação de quantidade de VRAM, é aí que o problema aparece. Então a 3060 de 12GB ela tem essas duas vantagens, além dela ter mais linhas PCI Express para quando você vai numa geração anterior, tipo o PCI Express 3.0, ela ainda tem mais VRAM. Se você pegar uma 5060 e colocar num sistema bem antigo, o PCI Express 3.0, se você tiver qualquer gargalo de VRAM, vai ser bem desastroso, né? E você pode ter um prejuízo em um jogo ou outro ali na casa dos 4% mais ou menos, por ser uma geração mais antiga, se você precisar dessa largura de banda, porque apesar dela ser 5.0, a placa de vídeo é 5.0, sua placa-mãe é 3.0. Conforme você vai caindo a geração do PCI Express, você vai diminuindo a largura de banda por quantidade de linhas, porque ela vai continuar sendo X8 em qualquer geração, e essa daqui vai continuar sendo X16 em qualquer geração, mas a geração do PCI Express muda. Já ficou muito complexo, né? Porque na verdade a gente tem que mostrar a performance para vocês. Esse negócio de especificação e tal, isso aí só confunde. Mas o que você precisa saber é não tem limitação para você usar nenhuma das duas placas em nenhum sistema, seja 3.0, 4.0, 5.0. E no fim do dia, apesar de ter mais VRAM, ter diferença de interface de memória, o que importa é a performance. Quanto que entrega uma RTX 5060 comparado com uma RTX 3060? Dá para você considerar fazer upgrade? Você consideraria comprar uma 5060 ao invés de economizar e pegar uma 3060 mais baratinha? É o que a gente vai descobrir nos testes. Eu comparei as duas aqui em vários jogos com Ray Tracing, com DLSS, em diferentes motores gráficos, justamente para a gente descobrir qual delas vale mais a pena. Eu testei aqui na nossa bancada de testes. A bancada ela utiliza um Ryzen 7 9800X 3D, refrigerado por um H150i da Corsair, memória Corsair Dominator 6000 MT, para armazenamento MP600 de 4TB da Corsair, a placa-mãe é uma X870E e a fonte é uma HX1500i. Por que a gente utilizou esse sistema absurdo? Você fala, nossa, mas 3060 com 9800X 3D. Isso aqui é só o padrão para testes. A nossa intenção é não limitar as GPUs em nenhum sentido. É claro que no seu setup vai ser diferente, porque o seu CPU não vai ser um 9800X 3D. Então a gente sempre deixa uma observação no final, se você está curioso para saber sobre isso, eu vou comentar no final, porque é bem interessante, principalmente quando a gente relaciona isso em sistemas mais modestos. Mas aqui a gente quer ver qual que é a diferença bruta das duas placas de vídeo, quanto que elas conseguem entregar de performance. Começando pelo Alan Wake, a gente utilizou aqui o preset PlayStation 5 qualidade, um preset criado pelo Hardware Unboxed, que reproduz a qualidade visual do PlayStation 5, mas obviamente no PC você vai rodar com muito mais FPS. A 5060 fez média de 91, mínima de 76, e a 3060 média de 60 e mínima de 51. Então você vê que mesmo nesse preset a 3060 ainda dá conta de entregar 60 FPS. O problema é que as mínimas já ficam baixas. O salto de performance aqui seria de 52% na média e 49% na mínima se você optar por uma 5060. Ainda no mesmo preset, mas com Ray Tracing no médio, a RTX 5060 faz média de 41 e mínima de 32. Já pesa bastante. Mas a 3060 faz média de 21 e mínima de 19. É bem puxado, né? Com Ray Tracing nenhuma das duas, obviamente, consegue fazer 60 FPS, mas a gente tem aqui 95% mais performance na RTX 5060 na média e 68% na mínima. É um salto muito grande. E claro, se você tá com dificuldade para rodar com Ray Tracing, o que você vai fazer? Ativar o DLSS. E ativando o DLSS você ganha performance nas duas, mas só uma delas consegue rodar acima de 60 FPS, que é a RTX 5060, faz média de 66 e mínima de 52. A 3060 faz média de 37 e mínima de 33, o que significa que vai ser bom o suficiente para você rodar estilo console. Obviamente você pode utilizar o DLSS no modo mais agressivo, tipo no modo balanceado ou performance, mas aí as duas vão ganhar performance, então a diferença percentual entre elas deve se manter mais ou menos nessa casa. E o ganho saindo de uma 3060 para uma 5060 foi de 78% na média e 58% na mínima. É bastante coisa. E aí um diferencial que a gente vai ver aqui é o Frame Generation. O Frame Generation ele foi introduzido na série 40. A série 30 não tem Frame Generation com o DLSS. É claro que você pode utilizar o FSR, você pode utilizar outras técnicas, mas nativamente da placa não tem. E aqui, por exemplo, utilizando o Frame Generation, a 5060 faz 113 FPS, o que tá bom porque ela já partiu ali dos 66 FPS. Só para deixar claro, nas mesmas condições você não vai ter a mesma experiência de qualquer jeito, porque o Frame Generation ele não representa performance, né? Ele é um ganho de fluidez, ele
ele acrescenta quadros gerados por inteligência artificial no meio que não correspondem a comandos, o que seria ok pro Alan Wake, mas partindo de 37 FPS não é o ideal, por exemplo, na 3060 para você ter uma boa experiência com Frame Generation. O ideal seria realmente ali na casa dos 45, 50 FPS. Call of Duty Black Ops 6, e aqui a RTX 5060 rodando com tudo no Ultra fez média de 114 e mínima de 85. A 3060 fez média de 74 e mínima de 56. Até tá jogável, mas para um Black Ops multiplayer, né, que é justamente para reproduzir mais ou menos o Battle Royale, não é exatamente o que você quer. E a diferença aqui de performance foi grande, 54% na média, 52% na mínima em favor da 5060. Utilizando o DLSS no modo qualidade para você ganhar mais performance, lembrando que o upscaling ele traz mais performance mesmo, né, afinal você só tá rodando numa resolução menor e tá reconstruindo a imagem, né, utilizando ali as técnicas de IA, e aqui você ganha performance. A 5060 fez média de 121 e mínima de 92, o que já melhora, né, a gente saiu ali do 114 para 121, não é muita coisa, mas já melhora. E a 3060 faz média de 80 e mínima de 61, então não ganha muito no DLSS nesse jogo, né, principalmente no modo qualidade. Você pode optar por modo equilibrado ou modo performance, mas sinceramente não é muito ganho. É o suficiente só para você ter uma performance aceitável na 3060, enquanto que na 5060 você tem uma boa performance, 120 FPS, dá para você ajustar e chegar facilmente a taxas mais altas. Dá para você diminuir a qualidade, ninguém roda com tudo no Ultra no Black Ops ou no Warzone, mas mesmo assim você vai ter um ganho proporcional nas duas placas, né? Até porque aqui a gente só vai diminuir a qualidade, então a VRAM não vai fazer diferença. E falando em jogo competitivo e no CS2, CS2 é leve, não precisa de muita coisa. Não precisa, mas a 5060 aqui rodando no alto fez média de 359 e mínima de 191. A 3060 média de 250 e mínima de 124. É um ganho de 44% na média e 54% na mínima. Com destaque para a mínima, né? O ganho na mínima é mais importante aqui. É uma boa performance da 3060, ainda dá para você jogar, mas a performance na 5060 realmente está muito boa. Agora, se vai fazer diferença ou não vai depender do jogador. A gente só tá aqui para mostrar a diferença percentual. O que você pode fazer também, se quiser mais performance, é utilizar o FSR aqui como upscaling. A gente utilizou aqui o FSR no modo qualidade, né, representando que muita gente vai acabar rodando esse jogo com qualidades inferiores para ser mais competitivo. Mas nesse preset, a 5060 fez média de 425 e mínima de 252. A 3060 média de 299 e mínima de 176. Então foi um ganho de 42% na média, 43% na mínima em favor da 5060. Um jogo AAA bem pesado, Cyberpunk 2077 rodando com tudo no Ultra. A 5060 fez média de 109 e mínima de 88 e a 3060 média de 70 e mínima de 59, o que mostra que a 3060 envelheceu bem, né, porque é um jogo bem exigente, mesmo assim ela consegue entregar acima dos 60 na mínima, acima não, né, próximo dos 60 na mínima, mas acima dos 60 na média, pelo menos. De qualquer forma, o ganho saindo de uma 3060 para uma 5060 é de 56% na média e 49% na mínima. Utilizando agora o preset RT Ultra, ou seja, adicionando Ray Tracing, a 5060 fez média de 47 mínima de 38 e a 3060 média de 31 e mínima de 25. Já não é mais o ideal na 3060 por causa das mínimas, né, abaixo dos 25 ali, em alguns momentos você vai ter umas quedas bem incômodas, e na 5060 você também não consegue entregar 60 FPS sem um upscaling. A diferença continua na casa dos 52%. Ligando o DLSS no modo qualidade, é bom lembrar que dá para você ser mais agressivo no DLSS, mesmo na 3060 com o modo Transformer agora do DLSS. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando como utilizar essas ferramentas, dá uma olhada aqui nesse vídeo que vai te ajudar, mesmo que você esteja numa 3060 ou numa 2060 ou qualquer RTX, vai te ajudar a utilizar melhor as ferramentas. E aqui a 5060 fez média de 74 e mínima de 60 e a 3060 média de 50 e mínima de 41. O que significa que a 3060 não é capaz de entregar os 60 FPS no DLSS qualidade. Você teria que diminuir, né, a qualidade do DLSS, mas ainda assim você conseguiria mais FPS na 5060. O ganho aqui saindo de uma 3060 para 5060 ainda continua na casa dos 48% na média e 46% na mínima. E de novo é outro jogo que tem o Frame Generation, você consegue ativar na RTX 5060, empurrando a FPS para 125, e você ainda pode utilizar para jogar o modo RT Overdrive, que é praticamente impossível você jogar na 3060. Tecnicamente roda, mas você não vai querer ver. Aqui, para você ter uma ideia, a gente rodou no DLSS qualidade com o Multi Frame Generation X2, né, que é o Frame Generation mesmo, e pegou 79 FPS a 5060. Na 3060 não dá nem para arriscar. E de novo, a gente tem um Multi-Frame Generation na série 50 que você pode multiplicar por 3 ou 4 os frames para dar mais fluidez. E aí você vai para 116 FPS ou 147 FPS. É uma ferramenta que você não tem disponível nativamente na RTX 3060. Provavelmente você só vai ter também com o Lossless Scaling. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, um jogo gigantesco no título, e a 5060 fez média de 45 e mínima de 32 rodando no Ultra, e a 3060 média de 29 e mínima de 21. Ainda não é o ideal
legal na 5060, mas é muito melhor do que na 3060, que tá ali riscando para chegar nos 30 FPS de média. A mínima é bem baixa. A diferença ali das duas é 55% na média e 52% na mínima para 5060. E ainda dá para ligar o Ray Tracing no alto aqui nesse jogo, né? Dá para ligar o Ray Tracing, a gente testou no alto e a 5060 fez média de 37 e mínima de 27, o que tá ok, diminui a performance, mas ainda tá acima dos 30. Já a 3060 caiu para 24 a média, a mínima é de 18. Aí é uma experiência cinematográfica, não no bom sentido. Um salto ali de 54% na média e 50% na mínima se você for de 50-60. O que dá pra fazer é utilizar o DLSS no modo qualidade. Surprise, não consegue chegar nos 60 FPS. A 5060 no modo qualidade faz 54 de média e 39 de mínima, o que eu considero bem ruim. É um jogo pesado, não era pra ser isso, né? E aí a 3060 faz média de 35 e mínima de 26, o que é só pior. Ainda assim, o salto vai ser de 54% na média, 50% na mínima. E claro, tem o Frame Generation, que aqui, se você quiser rodar neste preset, não quiser diminuir a qualidade, você vai conseguir ali 90 FPS na 5060 e a 3060 não suporta o Frame Generation nativo, que eu falo é o da Nvidia. Nativo do jogo não tem. Fortnite, preset alto. Aí, a 3060 fez média de 100 e mínima de 85, o que tá muito bom. Mas a 5060 fez média de 149 e mínima de 118, que tá um ganho de 49% na média, 39% na mínima. Se você utilizar o DLSS no modo qualidade no jogo, para ter mais performance, a 5060 faz média de 181 e mínima de 134. E a 3060 faz média de 125 e mínima de 107. O salto de uma para outra seria de 45% na média e 25% na mínima. Eu não vou mentir para vocês que para mim a performance da 3060 tá muito boa aqui. Eu sinceramente conseguiria jogar tranquilamente com ela. Obviamente que com a 5060 você vai ter mais performance ainda, inclusive vai ter espaço para você mexer mais nos presets de qualidade, ligar um Ray Tracing se é isso que você busca. Se você busca mais competitivo, o que acontece é que quanto mais você diminui a qualidade, mais performance você tem na 5060 do que na 3060, e o limitador vai ser aquilo que eu falei para vocês, que eu vou comentar no final, que é o processador. Horizon Forbidden West, esse é um port do console, e a 5060 rodando no muito alto fez média de 71 e mínima de 58. A 3060 faz média de 55 e mínima de 49. É uma performance ok da 3060, obviamente não é ideal, porque não chega nem nos 60 FPS, e a 5060 consegue entregar essa experiência que eu diria que seria a experiência otimizada para o jogo. 71 na média, com uma folga na média, e a mínima ali riscando os 60 FPS. O ganho aqui não foi tão grande, né, saindo da 3060 para 5060, foi de 29% na média e 18% na mínima, mas se você voltar nos números, você vê que isso representa uma diferença muito grande de experiência no gameplay, principalmente nesse preset. O que dá pra você fazer é utilizar o DLSS no modo qualidade, e aqui, curiosamente, a 5060 perde um pouco de performance na mínima. Ela fez 86 na média, o que melhorou, mas a mínima caiu para 55. Ainda tá dentro da margem de erro, pode ter sido só uma oscilaçãozinha, mas, enfim. A 3060, por outro lado, consegue fazer média de 68 e mínima de 61, então o ganho foi mais expressivo na 3060 do que na 5060. E isso pode ser por um fator importante. A 5060 tem 8 GB de VRAM, e saiba que o DLSS ele também usa um pouquinho de VRAM. Se ela tiver muito no limite, esse pode ser o suficiente para dar o start do problema. Então ele pode simplesmente não representar tanto ganho, porque está acontecendo um gargalo fazendo transferência, né, já do jogo de informações da VRAM para a memória do sistema, que é muito mais lenta. Enquanto que a 5060 não tem isso, então ela pode se beneficiar um pouco mais desses ganhos. E a experiência, como todo ganho, foi melhor no DLSS na 3060. E com isso, a 3060 tem uma mínima 10% melhor do que a 5060. Olha que bizarro. Na média, a 5060 ainda continua 26% melhor, mas eu considero que é mais importante essa estabilidade que você obteve aqui. E claro, você pode utilizar o Frame Generation, né, na 5060, aí vai para 120 FPS na média, 78 na mínima, coisa que você não vai utilizar porque não tem o suporte ao Frame Generation aqui na 3060. Indiana Jones and the Great Circle, esse é um jogo bem pesado, rodando no preset Ultra. A 5060 fez média de 76 e mínima de 54. A 3060 fez média de 58 e mínima de 50. Uma boa performance aí da 5060, com média acima dos 60 e mínima também, e a 3060 consegue empurrar ali próximo dos 60, o que significa que se você fizer uma utilização de upscaling já vai melhorar bastante. Utilizando o DLSS você já vai conseguir rodar numa boa. A gente não testou aqui no Ray Tracing porque a 5060 ela não abre o jogo com Ray Tracing. Se você colocar no preset Ultra com Ray Tracing ela não vai abrir. Você vai precisar ficar fazendo ajustes, e a gente não fica fazendo ajustes na nossa tabela, porque senão toda a placa que tiver uma limitação eu vou lá e falar, é só você mexer um negocinho. Então esteja ciente que sim, a 3060 roda mal, mas roda com Ray Tracing. A 5060 nem abre, porque 8 GB limita nesse jogo, que inclusive foi utilizado como showcase pela própria Nvidia, mas a placa de entrada deles não faz esse
Starfield, sei que estava esperando esse momento, e nós testamos no Starfield rodando no preset Ultra, 5060 fez média de 57, mínima de 48, que é ruim, não é um jogo exatamente de muita ação, mas não é uma performance esperada para uma 5060, e a 3060 média de 37, mínima de 31, então se você estava sofrendo no Starfield, você vai sofrer menos com a 5060. Ainda não é ideal, porque não chega nem no 60 e na mínima é bem baixo, mas é bem melhor do que na 3060. Mas qual melhor? 54% na média e 55% na mínima. O que você pode fazer é utilizar o DLSS, a gente rodou no modo qualidade, a 5060 fez média de 66 e mínima de 54. A média melhorou bem, mas a mínima ainda continua abaixo dos 60. Mas a experiência é melhor do que na 3060, média de 43 e mínima de 35, que eu diria que é suficiente para você travar ali acima dos 35, de repente travar em 35 FPS e ter uma experiência Starfield de qualidade. A diferença continua 53% na média, 54% na mínima. E de novo é outro jogo que tem o Frame Generation, onde a 5060 consegue rodar. Ela faz média de 109 e mínima de 87 ali para o ganho de fluidez. Star Wars Outlaws, outro jogo bem pesado, rodando aqui no preset Ultra, 5060 faz média de 51 e mínima de 41, o que não é bom, só não é pior porque a 3060 faz média de 33 e mínima de 27. De qualquer forma, a 5060 é 55% melhor na média, 52% na mínima. E obviamente a gente vai apelar pro DLSS, no modo qualidade aqui a 5060 consegue 69 de média, o que é bom, a mínima ainda continua abaixo dos 60, 52. E a 3060 faz média de 46 e mínima de 37, e a diferença se mantém de novo na casa dos 50% na média, 41% na mínima. Tem o Frame Gen que você pode utilizar na 5060 para o seu FPS ali para 114 e aumentar a fluidez, lembrando que não é performance, mas aumenta a fluidez, até porque a gente já está com um FPS base bem bom. Outro porte de console, The Last of Us Part 2 rodando no preset muito alto. 5060 faz média de 97, mínima de 82 e a 3060 média de 67, mínima de 58. Uma boa performance das duas placas, bem melhor na 5060, 45% a mais na média e 41% a mais na mínima. Aqui a gente tem o DLSS e dá para você melhorar essa performance, a 5060 vai para a média de 113 mínima de 96 e a 3060 média de 80 e mínima de 68. Para esse jogo dá para você jogar tranquilamente, The Last of Us Part 2 não é um jogo de muita ação, e a 3060 envelheceu bem, tá conseguindo rodar bem esse jogo ainda, com uma boa qualidade no preset muito alto, e com DLSS qualidade você consegue rodar acima dos 60 até na mínima. Mas beleza, e no fim do dia, o que compensa? Compensa investir mais numa RTX 5060 do que numa RTX 3060? Ou compensa fazer upgrade? Bom, eu peguei a média dos 11 jogos aqui sem utilizar DLSS, sem Ray Trace, sem nada, só em rasterização pura. E aí a 5060 fez uma média de 111 e mínima de 80, ou seja, uma média da experiência que você deve ter nos jogos, obviamente com alguns casos com muito mais ou muito menos que isso. E a 3060 média de 76 e mínima de 56. Esse dá um panorama geral para você entender como é que a placa roda os jogos, né? Porque aqui é um conjunto de jogos, dependendo do que você escolher, pode ser melhor ou pior para uma das duas, né? Ou pode dar mais ou menos FPS. A 5060 ela tem uma performance boa para uma placa de entrada, né? 111 de média, 80 de mínima, é uma placa ideal para Full HD. E a 3060 ela já mostra os sinais da idade. 76 de média ok, 56 de mínima já é bem sofrido. Vocês viram que tem casos ali que simplesmente não vai. Principalmente se a gente pensar para Ray Tracing. Mas na rasterização pura, a 5060 é 46% melhor na média e 43% melhor na mínima. É um salto considerável. Para quem não quis mudar para a série 40, eu sei que talvez você estivesse esperando um salto ainda maior, 100%. Não teve isso, mas mesmo assim, pelo menos não em todos os cenários, mas mesmo assim o salto é muito bom. Eu gostaria que fosse um salto ainda maior por ter esperado uma geração, mas é um salto geracional considerável para quem estava numa 3060, mesmo com menos VRAM. Mas eu vou comentar sobre isso. Em relação ao Ray Tracing, a 5060 é uma placa muito mais capaz de rodar Ray Tracing, porque isso aqui são os 3 testes que a gente fez em Ray Tracing sem DLSS, e a 5060 já faz média de 42 e mínima de 32. A 3060 faz média de 25 e mínima de 21. Você fala assim, mas isso é sem DLSS, perfeitamente, mas com DLSS você precisa ter uma base boa para você recuperar a performance. A 5060 com DLSS consegue empurrar com uma boa performance. A 3060 é bem mais difícil. E conforme os jogos vão ficando mais exigentes, as placas com menos RT Cores ou com tecnologias mais antigas vão sofrendo cada vez mais. Se você quer os jogos do modo campanha que seja, ainda que você não queira rodar com tudo no Ultra, ainda que você não queira rodar com RT no Ultra, você vai ter uma performance bem melhor na RTX 5060. Aqui o salto é ainda maior, na média 68% e na mínima 52%. Em relação ao consumo, a 5060 consome menos do que a 3060, então a gente teve uma evolução interessante para a eficiência energética. O sistema como um todo, na média aqui dos testes que a gente fez, não é só a GPU,
é o sistema, né? A 5060 consumiu 288 para fazer mais FPS e a 3060 308 para fazer menos. Na verdade, o sistema com elas consumiu isso aqui. Não é uma diferença percentual tão grande, né? E também não vai impactar tanto na sua conta de luz, mas ela tem um impacto principalmente na questão da dissipação térmica, né? A 3060, apesar de ser um modelinho bem simples, né? A gente também tem que ser justo, né? O modelo que a gente comparou aqui da RTX 5060 é um Asus TUF OC. Ele já vem com overclockzinho de fábrica, então, assim, não vai impactar nesse salto geracional, porque a diferença é de 3% no melhor dos cenários, de um modelo que não é overclockado, mas ela é triple fan, então ela é um modelo bem mais parrudo, né, do que uma dual fan da 3060. Mesmo assim, a 3060 ela tem um projeto bem estruturado, ela tem o pico, né, bateu 69 graus, o da TUF 67, não dá para comparar diretamente, são dois modelos completamente distintos e o comportamento delas é diferente. A TUF, ela pode simplesmente se dar o luxo de rodar numa temperatura um pouco mais alta sem basicamente rotação nenhuma, muita faixa, ou com uma rotação muito baixa. Já a 3060, que é dual fan, ela vai precisar rodar as fãs com um trabalho bem maior para conseguir manter essa estabilidade. E aí fica aquela dúvida, mas será que eu vou investir mais e pegar uma RTX 5060? A 3060 já tá bom para mim. Eu gostei dessa performance, se eu não ligo, eu posso diminuir a qualidade. E nesse caso, você não vai estar errado, porque a 3060 ela realmente consegue entregar uma boa performance ainda. E se você tá na 3060 e não quer fazer upgrade para 5060, dá para segurar mais um pouquinho, dá para forçar mais a mão no DLSS. E nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu para a Nvidia, porque eles fizeram a atualização do modelo do DLSS e também contemplaram as placas de gerações anteriores, o que significa que você consegue, utilizando o DLSS, ser mais agressivo no modo do DLSS, ou seja, numa 3060 que o modo qualidade era o mínimo que a gente recomendava para você rodar com DLSS em Full HD, já dá para recomendar você rodar ele no modo balanceado e em alguns casos até no modo performance, porque o modo transformer do DLSS, ele trouxe esse benefício e dá para você ativar nas suas RTX mais antigas. Dá uma olhada no vídeo que eu comentei porque é muito importante. A RTX 5060, para comprar uma placa hoje, eu acho que ela seria uma boa placa. O problema da 5060 não é ela em si, o problema é o mercado. Ela só tem 8 GB, não é só porque a Nvidia quer, porque ela não precisa. E a gente já discutiu muito isso aqui no canal, não vou nem me aprofundar muito, mas claro, nós gostaríamos de uma 5060 de no mínimo 12 GB, obrigado. Não é o que acontece. Avaliando a realidade, a 5060, ela não é uma placa ruim dentro do contexto do mercado. A sua única alternativa hoje seria uma 9060 XT de 8 GB, que tem mais performance do que ela, e o preço costuma estar muito próximo. Mas, de novo, eu não sei como é que tá o preço quando você está assistindo esse vídeo. Inclusive, comenta aí quanto que tá custando uma 5060, uma 5050, se tá compensando, se não tá compensando. Deixa aí nos comentários pra gente ficar atualizado sobre isso. A 5060, ela é uma boa placa. Ela não é a melhor placa que ela poderia ser, porque se ela tivesse mais VRAM em casos como, por exemplo, no Horizon, Forbidden West, alguns jogos em Full HD, que você já vê a limitação, ela poderia se sair melhor. Ela tem uma GPU mais poderosa para se sair melhor. Na verdade, a performance da 5060 é basicamente uma 4060 Ti. E a gente já viu nos casos da 4060 Ti que ela é capaz de rodar alguns jogos em resoluções mais altas e até em qualidades mais altas, mas ela não faz porque ela tem 8 GB. E a versão de 16 GB mostrou pra gente que isso prolonga um pouco a vida da placa. Então, eu acho que se você tá pensando em pegar para ficar muito tempo, a 5060 ela vai ter essa limitação. E aí você não tem muito pra onde correr. Ou você vai numa ARC B580 que tem menos performance e é 12 GB, ou você vai numa 9060 XT de 16 GB que é mais cara. Tem mais performance, mas é mais cara. Então, é a melhor opção dentro do que tem. Não tem o que fazer. Ah, mas eu queria ela de 12. Não tem. Então, dentro dessa faixa de preço, ela acaba sendo uma boa opção. Para comprar nova, sinceramente, a 3060 ela não tem aparecido em preços convidativos. Comprar usada é complicado no Brasil, você pode encontrar em bons preços, mas é muito difícil. E a 3060 ela já carrega alguns anos nas costas. E não confunda o modelo de 8 com o de 12 GB, tá? O modelo de 12 GB é o que eu testei aqui. O de 8 GB não tem essa performance não. Tampouco eu recomendo ele. Então, se você tá no modelo de 12 GB da 3060, eu acho que dá para você sobreviver um tempo se você não tem urgência. Agora, se você tá querendo jogar os lançamentos e já não tá dando conta, se você gostaria de ter o Frame Generation, se você precisa do encoder AV1, que é um salto muito importante aqui para a série 50, eu recomendo fazer esse upgrade. Ainda que você não vá ficar muito tempo, que você faça o upgrade depois e troque por uma 6060, uma 7060 que seja, a 5060 ainda vai conseguir rodar os jogos por um bom tempo. A gente pode ter limitações de VRAM em alguns jogos, como vocês viram nos testes, não são todos, na verdade são poucos que você consegue encontrar esse limite, e você sempre pode ajustar a qualidade da textura para compensar isso. E claro, utilizar o DLSS. A vantagem aqui é realmente o Frame Generation ou o Multi-Frame Generation que a gente tem na série 50 e os encoders em relação à tecnologia. A 3060 envelheceu bem, é uma placa que, assim como a 4060 não foi exatamente tão bem recebida comparado com as gerações anteriores, mas ela tá envelhecendo bem, tá sustentando ainda e você pode segurar ela por mais um tempo. Eu só acho que talvez para comprar nova já não seja tão interessante porque tem outras opções melhores novas. Mas comenta aí, diz aí o que você acha. E tem também a questão do processador. Eu deixei isso aí por último, mas só para você que deixou o like e para você que se inscreveu no canal e clicou no sininho. A dúvida que fica é, legal, eu tô na 3060, eu vou
vou fazer upgrade para 5060. Mas será que o meu sistema vai dar conta? E eu não tô falando nem de limitação de PCI Express, eu tô falando aqui do processador, porque nós testamos com um 9800X3D. E eu posso dizer para vocês que se você tiver um processador mais modesto, você vai encontrar gargalo. Ou seja, esse ganho que você tá tendo, esse 50% de ganho que você tá vendo de salto em alguns jogos, ele pode diminuir bastante, porque o seu processador talvez não seja capaz de acompanhar a RTX 5060, e isso é bem normal. Por exemplo, um Ryzen 5600, que é um processador bem popular, em alguns jogos até com a RTX 5050 ele já vai encontrar gargalo para jogos mais competitivos. Para jogos AAA também ele pode encontrar limitação, tipo um Cyberpunk da vida, mas ainda assim, com todas essas limitações, você ainda vai ter um salto considerável saindo de uma 3060. É claro que se for um processador muito antigo, tipo um i5, 9400F, provavelmente você já está gargalando a 3060. Então tenha em mente que isso também tem que estar acompanhando, né? Para 5060, para você conseguir extrair bastante da performance dela em Full HD, você tem que estar pelo menos ali num 14600K, num Ryzen 5 7600 ou num 5500X3D. E lembrando que jogos competitivos, que você vai jogar em qualidade mais baixa, vai depender bastante do seu processador. Mas você, qual você escolheu, qual você escolheria? Você se manteve na 3060 ou decidiu fazer upgrade? Se não foi para 5060, foi para qual? Tava pensando em comprar 5060 e aí viu esse vídeo e falou, realmente não compensa eu pegar 3060 ou compensa pegar 3060? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.